Música Livre Entrevista. Sempre um assunto do seu interesse. Nós recebemos aqui nos estúdios o pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, um grande expoente em nível nacional, e que está em Campina Grande hoje para inaugurar, né, um templo da sua igreja. Seja bem-vindo, pastor. Boa tarde. Boa tarde a esse povo abençoado aqui de Campina Grande, de toda essa região. É uma alegria, é um prazer. Eu tive aqui há muitos anos atrás, eu devia de ter uns 26 anos de idade, era conferencista, não era pastor de igreja. Estive na Assembleia de Deus aqui e desde que eu passei a ser pastor em 2010, eu comecei a dar uma amplitude à igreja, de sair do Rio de Janeiro, né? E como eu gosto muito do Nordeste, 90% das minhas férias são nas praias do Nordeste, porque a aguinha é quente, né? O clima, se o brasileiro, não é que o brasileiro não queira descobrir o Nordeste, é que nossa economia, nosso país faz com que o cara queira ir para Miami, mas não queira vir para João Pessoa, para Natal, para Fortaleza, porque o preço de uma passagem é caríssima, então o cara faz uma continha e quer, lamentavelmente isso. Eu moro pertinho da praia no Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro a água é gelada. Então eu sempre gostei do Nordeste, eu estou dizendo do lugar, e por um outro dado, você pode ir num lugar muito bacana, mas o povo ser muito seco, muito arredio. E o Nordeste tem o calor humano, que é uma coisa diferenciada no Brasil. Então é muita alegria eu estar aqui em Campina Grande e a gente poder inaugurar uma igreja. Aqui eu já tenho igrejas em Pernambuco, tem igrejas no Rio Grande do Norte, e estamos começando a nossa jornada na Paraíba por Campina Grande. Pastor, a sua estrutura é grandiosa. Eu lhe acompanho há muitos anos pela TV brasileira aberta. O senhor é um dos homens corajosos que o Brasil tem, do ponto de vista de dizer aquilo que ninguém quer ouvir. E eu tenho o hábito de perguntar aquilo e ninguém quer responder. Eu perco o amigo, mas a pergunta eu não perco de jeito nenhum. O senhor tem uma estrutura gigantesca que o senhor anda pelo Brasil. Aquilo é pago com que dinheiro? Bem, deixa eu falar uma coisa. A igreja, a renda da igreja, né, dízimos e ofertas da igreja, ele tem o objetivo de expansão do reino de Deus, como Jesus mandou, a pregação do evangelho, a obra social, e eu ando para cima e para baixo, quando eu estou andando pela igreja, é a igreja que me banca, certo? Por exemplo, eu vim aqui a Campina Grande, então quem está me bancando para vir aqui é a igreja. Agora, a igreja não banca o meu passeio, a igreja não banca minhas férias, a igreja não banca a minha vida particular. Eu tenho um salário da igreja que não tem nada a ver com a renda da igreja. Uma coisa é a renda da igreja. Esse é um grande problema para pessoas que trabalham com entidades, não é só a igreja evangélica, qualquer entidade sem fins lucrativos. É você misturar o que é da entidade com o que é seu. Então eu aprendi, porque eu tenho uma boa escola de meu pai, de meu sogro, o que é meu, eu faço dele o que eu quero. O que é da igreja não é meu. E a igreja que eu sou pastor, eu tenho gente do judiciário, eu tenho empresários, eu tenho gente de alto nível. Eu não estou menosprezando as pessoas, que eu também tenho gente pobre, tenho gente de um nível mais baixo. Mas eu não sou pastor de idiotas nem de imbecis, eu sou pastor de gente que sabe o que quer. E eu presto na minha igreja relatórios de tudo. Se você, por exemplo, primeiro domingo agora, domingo que vem, eu vou transmitir, que eu transmito todo primeiro domingo o culto para todas as igrejas. Aí eu dou um relatório de onde está sendo investido o dinheiro, para onde está indo o recurso, as obras que estamos fazendo, nós mostramos isso tudo. Então, eu não devo nada. Por isso que quando a revista Forbes disse que eu tinha 150 milhões de dólares de patrimônio, tá? Um bandido de um jornalista disse que eu era o terceiro pastor mais rico do Brasil, que tinha 150 milhões de patrimônio. Eu entrei na justiça em 2013. E agora, certo? Saiu a imprensa, divulgou pequenininho, porque coisa ruim divulga com força, coisa boa não. A Forbes, na justiça, teve que fazer um acordo comigo, reconhecer seu erro e retirar, porque eu mostrei imposto de renda meu, que o que eles falaram, eu não tinha nem 3% de patrimônio. E é quanto o seu patrimônio? Meu patrimônio hoje, eu tenho uma casa que eu moro, um apartamento de cada filho meu, comprado, financiado, um apartamento financiado em 30 anos que eu comprei em 2001 na América, na época boa de se comprar, por 140 mil dólares. Meu filho foi estudar na América, declarado no imposto de renda. Então, é isso que eu tenho, eu não nego. Eu já levei imprensa, meu amigo, na minha casa, sabe? Eu faço entrevista no Rio de Janeiro, já fiz pro SBT, na minha casa. Eu não tenho que esconder nada. Quem não deve, não teme. Então, hoje há uma ideia de que
É o que eu digo sempre. Tudo que é pastor é ladrão, tudo que é pastor é malandro, tudo que é pastor toma do povo. Aí eu digo assim, quando alguém vem me dizer, eu pergunto a profissão do cara. Uma vez um cara veio dizer isso pra mim. Pastor, lamentavelmente os maus exemplos, tem muito pastor que rouba. Eu disse assim, qual é a tua profissão? Aí o cara falou, contador. Tu sabia que tem muito contador ladrão? Então por que tem muito contador ladrão que você é ladrão? Que conversa é essa? Isso não tem lógica, isso é uma conversa de preconceito, isso é uma conversa de gente que não conhece. Tem bandido em tudo que é lugar, até na igreja evangélica, na católica, em tudo que é lugar. Mas você não pode dizer que todo mundo é, porque tem alguém, certo? Então, eu, que boto a minha cara pra fora, certo? Que boto pra quebrar, que falo de política, que meto o pau em gente no poder e que já reviraram a minha vida. E tanto é que estou dando aqui um exemplo para você, a Forbes teve que pedir arrego e teve que publicar dizendo que errou, porque é pro pau e lá no acordo na justiça. Eu não deixo passar isso. Podem me xingar palavrão, ok? Se disser que eu sou ladrão, vai ter que provar. Eu tô com 3 na justiça. Felipe Neto é 1. O garotão aí, que a garotada gosta, tá lá no pau. Sou ladrão? Então vamos provar se eu sou ladrão. Vambora, mostra aí. O senhor enfrenta muita gente, principalmente o pessoal, que tem um pensamento diferente dos valores tradicionais, valores religiosos. Um esses grupos que batem de frente com o senhor é o grupo LGBT. Sim. Recentemente o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão aí que torna homofobia crime, que é uma decisão que deveria ser do Congresso. Como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo? E também eu pergunto ao senhor o seguinte, a questão vai ser afetada alguma coisa em relação à pregação do evangelho com essa decisão? Não. Vai mudar o discurso? Não. Nega que você tá... Não? Nunca. Deixa eu explicar. Vai ser processo com força. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Aqui é que tá. A base do Estado Democrático de Direito é a livre manifestação do pensamento. O senhor discordar da minha religião é um direito. O senhor discordar de uma ideologia política é um direito. O senhor discordar de um comportamento sexual é um direito. Só que a malandragem é o seguinte: eles querem transformar a sua manifestação de opinião num crime. Isso é um atentado contra a democracia. O que o Supremo Tribunal fez é uma aberração tão grande, porque comparou a homofobia ao racismo. Raça é condição. Homossexualismo é comportamento. Então, uma coisa é você criticar um comportamento, outra coisa é discriminar pessoas. Por exemplo, alguém pode chegar e dizer assim: eu não suporto a fé dos evangélicos, eu não suporto esse negócio de igreja evangélica, eu não suporto a doutrina deles. Qual é o problema? O que não pode é me discriminar. Então, esse joguinho safado e bandido que eles empreenderam no mundo, sabe por que é? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se alguém falar da minha fé, se alguém esculhambar a minha fé, eu não tô nem aí. Porque eu sei o que sou e o que eu creio. Agora, por que eles se incomodam tanto quando você vai lá na ferida e fala disso? É porque eles não têm convicção do que são. Porque isso é um comportamento. Eu que discuto com o movimento gay no Congresso Nacional em audiência pública desde 2006, em 2006, o presidente do BGLT, o deputado que fugiu, foi embora, Jean Willis, lá, tá nos anais da Câmara. Não, o camarada nasce gay, nada disso, não é comportamento. Agora, o próprio movimento gay, sabe o que diz? Bem, você é o que você quer ser na hora que você quer ser. Se você um dia quiser ser homem, é homem. Se um dia você quiser ser mulher, é mulher. Se um dia você quiser ser os dois, é os dois. Ué, mudou o discurso? Ué, como é que é isso? Então, quer dizer, eles mudam o discurso a hora que quer. Se você fala alguma coisa, você é homofóbico. Aí, homofobia é uma violência física, querer matar, querer prejudicar aquela pessoa. Isso é que é homofobia, que a psiquiatria classifica, não é o movimento gay. Homofobia é uma doença classificada na psiquiatria. Não é discussão de ideias. Então, eu tive. Aí eu vou mostrar quem são os intolerantes. Se sou eu, evangélico, ou se é o movimento gay. Por 5 vezes eles tentaram caçar minha credencial de psicólogo. Perderam. 5. Perderam. Por 1, 2, 3, 4 em processos contra mim. Só tem 1. 3 perderam. Então, quem é o intolerante? A questão não é o cara ser... Cada um tem direito de ser o que quiser. Quer ser homossexual, que seja. Essa não é a minha questão. A questão que eu sempre discuti lá atrás, desde 2006, e que agora nós estamos vendo... Na sua igreja tem homossexual? A minha igreja como membro, não. Porque tem condições para você ser membro de qualquer igreja. Se chegar lá um homossexual... Muito bem recebido. Se chegar lá e disser assim: eu sou gay e quero ficar na sua igreja... Pode ficar, membro não vai ser. O senhor vai falar olhando para ele assim: olha, você é gay... Não, não é assim que se faz. Por exemplo, a minha igreja tem até um grupo, vocês não têm ideia. Alguém pensa que homossexuais me odeiam
por causa da minha maneira de falar. Existe uma diferença entre ativismo gay e homossexuais. A minha guerra é com ativismo gay, não são com homossexuais. Sabe? Não é? Não tem guerra com essas pessoas. O ativismo gay se usa deles para se beneficiar, porque receberam centenas de milhões do governo Lula e Dilma para não fazer porcaria nenhuma. Centenas de milhões. Me processa pelo que eu estou falando. Receberam centenas de milhões com suas organizações do governo Lula e Dilma para não fazer porcaria nenhuma. Eles se utilizam dos homossexuais para se beneficiarem. Agora, o homossexual, qual é o procedimento? Até um clube de futebol tem regra para você ser sócio. Então, a igreja também. Por exemplo, na igreja evangélica, qualquer um pode chegar que vai ser bem recebido. Não há nenhum problema. Agora, você quer ser membro? Tem as condições. Por exemplo, o cara vive em adultério, vai ter que deixar de ser adúltero. Porque a igreja não aceita esse tipo de pessoa como membro. Pastor, o movimento homossexual e esses que fazem afronta o senhor diz o seguinte: Jesus, quando andava aqui na terra, andava com prostitutas, andava com pessoas erradas e amava todos eles. O pastor Silas Malafaia não ama os homossexuais? Primeiro que ele não sabe. Quem fala isso não me conhece. Quem fala isso não me conhece. Eu sou dono de uma editora. Eu sou dono de uma editora que tem gente homossexual que trabalha na minha editora. E a editora é gospel. Como é que eu sou contra eles, nesse sentido? E outra, dizer que Jesus andava com pessoas, ele andava com todo mundo. Só tem um detalhe. Vamos ver se Jesus concordava com o estilo de vida deles. Jesus veio aqui para implantar o reino de Deus, para mudar o comportamento das pessoas. Então, Jesus veio ao mundo, não foi para concordar com aquele tipo de vida que as pessoas levavam, mas para mudar e transformar elas para uma vida melhor. Aí você, Jesus ama todos, eu também amo. Agora, quem disse que amar é concordar com tudo? Quer dizer que você ama seu filho e tudo que ele faz você concorda? Então por que você dá uma chinelada no seu filho? Por que tu bota ele de castigo? Ué, você ama? Ué, que amor é esse? Nós estamos confundindo amar com permissividade. Amar é uma coisa, permissividade é outra. Você pode amar uma pessoa profundamente, esse é o primeiro ponto. E segundo, discordar dela 100%. Você pode amar uma pessoa profundamente e isso aqui está errado. Isso aqui não é certo. Então a minha questão não é impedir ninguém de ser homossexual. Nunca tive esse discurso. O meu discurso é o seguinte: eles querem impor à sociedade a sua condição. Você tá... Que é isso? Olha o que eu já ouvi em entrevista. Pastor, o senhor quer agora controlar o que os outros vão fazer com o seu corpo? Eu? Faça cada um o que quiser com o seu corpo. A minha questão não é essa. A minha questão é querer impor. E o que nós estamos vendo agora? Qual é a história agora? Ideologia de gênero na escola. Querem impor às crianças, e nós estamos garantidos pela Constituição. A educação, artigo 229 da Constituição Brasileira, pertence aos pais. Não é a escola nem ao professor. Pastor Silas Malafaia, o senhor andava de braços dados na campanha com o atual presidente Jair Bolsonaro. Ele era o melhor homem do mundo. Continua. E o senhor, de uma hora para outra, sentou o porrete nele. Não, eu não. Onde que eu sentei porrete nele? Falou mal do governo dele. Não, quem está falando disso aí? Quem está falando disso aí está falando da arneira. Me diz aonde, quando e como. O senhor fez algumas críticas no Twitter. Não. Ele fez críticas Momentinho. na mídia nacional. Momentinho. Crítica, meu filho, eu não sou capacho de ninguém. Eu sou um ser livre, independente e que falo com ele por telefone. Eu tenho o telefone direto dele. Ele liga para mim, eu ligo para ele. Ok? E ele é um cara que sabe discernir o que é inimigo e o que é uma pessoa que quer ver o melhor. Eu falo com ele no telefone, não mando um recadinho por Twitter, não. Eu falo com o presidente pelo telefone. Então, eu o apoio, é só ver aí meus vídeos que tem. Agora, criticar alguma coisa que ele fez? Ué, eu sou um ser humano inteligente? A unanimidade é burra. Nessas críticas, o que é que o senhor está achando que está faltando ao governo Bolsonaro? O senhor enquanto aliado, enquanto pessoa que conversa diretamente com ele? Deixa eu falar, o que eu sempre tenho falado. Tempo. Tem que dar tempo ao cara. Quer dizer que os caras governam 14 anos, esculhambam com a economia desse país, e agora um cara com 6 meses vai dar resultado em tudo. Então vamos ver o que a imprensa esconde do governo Bolsonaro. O que aconteceu nos últimos 28 anos de presidência de república? 28 anos. Todo presidente sentou na cadeira, fez acordo para dar ministérios em troca de apoio. O Bolsonaro disse: eu não vou fazer acordo com ninguém. Não fez. Em 28 anos de história política do país. É a primeira vez que um presidente faz isso. 2, extinguiu 20 mil cargos. Tu leu isso em que jornal? 200 milhões por ano. Em que jornal? Lula e Dilma e FHC ficaram 20 anos participando de cúpula de G20. Nunca conseguiu nada. O cara com 6 meses conseguiu um acordo que em 20 anos não conseguiram nada do Mercosul. Ele é que é o ruim. Reforma da Previdência.
Lula, com todo o populismo dele, nunca quis botar o dedo nisso. Que se não fizer isso, o país quebra. Ou faz ou nós vamos quebrar. Aí vem um cara e diz, eu vou fazer. Ele é que é o ruim, ele é que não tem projeto. Amigo, criticar a coisinha do varejo, porque nomeou alguém, acho que tá errado isso aqui, eu não concordo com esse cara nesse lugar. Eu faço porque eu sou um ser inteligente. Agora, vai ver o que eu falo no Twitter, vídeos e tudo que eu exponho. Dizer que eu era aliado de Bolsonaro e agora não sou mais, eu acho que tem gente aí que tá botando coisa na rede social que não acompanha a rede social. Falar em aliado, nesse final de semana, já nesse início de semana, soube a informação de que há uma articulação do mundo evangélico, da bancada evangélica, do povo evangélico, para que seja indicado o próximo, se Bolsonaro for candidato a presidente, a reeleição, que o vice dele seja alguém do segmento evangélico. O senhor acha que essa pessoa tem que vir do segmento evangélico, o vice do presidente? Número 1, eu não conheço isso. Eu sou presidente do Conselho de Pastores do Brasil, eu tenho relacionamento com os maiores líderes evangélicos desse país, nunca tivemos uma conversa sobre isso. Eu desconheço isso. Se alguém do mundo evangélico está se arvorando aí para ser, eu não conheço. O próprio Bolsonaro riu um dia desse comigo no telefone. Malafaia, eu tô vendo uma conversa aí de gente aí dizendo que quer ser meu vice porque é evangélico. Nem eu sei se vou para reeleição. Aí ele deu uma risada. Então, meu filho, vão falar muita coisa, amigo. Agora, eu quero ver, não vamos ver. Lá na hora do final da história. E outra, tratar agora de quem vai... Eu acho, primeiro que isso é uma falta de coerência desgraçada. Um governo que está começando, nós vamos começar a tratar de coisa que é daqui a 3 anos e meio. Não tem nem lógica. Agora tem uma questão que é bem recente, que vai ser, eu acho, o ano que vem já, que é a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. O próprio Bolsonaro, aí, palavras dele, disse, acho que na Marcha para Jesus, que acho outro evento, né? Repetiu já na marcha. Exatamente, que poderia indicar um ministro, uma pessoa evangélica para o Supremo Tribunal Federal. Não acho nada demais, é só você fazer uma conta. O Supremo Tribunal Federal tem 11 pessoas, os evangélicos são 30% da população, certo? Se tiver 1 ou 2 lá evangélico, não é nada demais. Não pode ter 5, 6, 7. Pastor, é discrepante. O senhor... Você tem um competente, que tenha condições, seja evangélico ou católico. Essa questão não é... Ele fez isso, lógico, ele é um cara político, sabe do quinhão evangélico, ele fez, como diz outro, jogou pra galera. Agora a questão não é a religião de alguém que vai pro Supremo Tribunal, é a competência da pessoa. Pastor, o senhor é tido no meio evangélico como um pastor polêmico que bate muito nos evangélicos. O senhor disse agora que fazia parte da Confederação Nacional dos... Eu sou presidente do Conselho de Pastores do Brasil. E conhece o maior líder do Brasil. Quem é o líder que você não sentaria, o líder evangélico do Brasil, que o senhor não sentaria na mesma mesa para poder almoçar com ele? Eu sento com qualquer um. Mas aquele que o senhor disse, eu não quero papo com esse. Eu sento com qualquer um. Mas ele senta com o senhor? Aí, meu filho. Ele senta com o senhor. Eu vou dizer uma coisa, eu vou lhe falar uma... Sentaria com o senhor? Eu vou dizer uma coisa da Bíblia, vou te responder com a Bíblia. Pois não. A Bíblia diz assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Se depender de mim, eu sento com qualquer um. Agora, eu não posso obrigar um adulto a sentar comigo se ele não quer. Então, quando diz que eu sou polêmico, é porque eu me posiciono. E todas as pessoas que se posicionam... Deixa eu te falar, a maioria da liderança evangélica não gosta de se posicionar porque eles não querem perder. Eles só querem se posicionar onde vão se dar bem. Eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí para isso. Eu tenho minhas convicções e meus princípios. Se vão me criticar, se vão baixar o pau nas redes sociais, eu não estou nem aí. Isso aqui é minhas convicções, eu não negocio convicção. Então, grande parte de grandes lideranças evangélicas não gostam de se expor. Tem medo de rede social. Tem medo do pau. Tem medo de se posicionar e não der certo. Vou dar um exemplo para você. Greve dos caminhoneiros. Cheguei e botei na rede social. Não concordo com essa greve. Meu irmão, a cada 10 comentários, 9 era do pau em cima de mim. Se eu vi. Mas do pau, né? Pau. Falei, eu não concordo, porque não vai resolver, nem para eles, nem para a sociedade. Ainda vai arrumar problema. Primeiro dia. Segundo dia, 9-1. Terceiro dia, 7-3. 7 contra mim, 3 a meu favor. Quarto dia da greve, 6-6. Sexto dia da greve, mudou. 7 para mim, 3 contra. Sétimo dia da greve, 9 para mim e 1 contra. Por quê? Eu me posicionei. E o que vão dizer? Diga o que quiser. Fale o que quiser, rapaz. Você é as posições e as atitudes que você toma na vida. Então, outra coisa, pastor, o senhor não é para estar se metendo nisso. Ei, eu deixei de ser cidadão porque eu sou pastor? Que conversa é essa? Qualquer pessoa, cidadã,
independente do seu cargo ou título, religioso ou não, tem direito de se posicionar. Agora, uma coisa que eu não posso fazer, e nunca fiz na minha vida, e desafio alguém a provar. Olha, a igreja evangélica tem que apoiar João ou Manuel. É porque nós, da igreja evangélica... Não, eu nunca usei nome de igreja evangélica, eu falo em meu nome. Nem nome da minha igreja, sabe por quê? Porque a minha igreja, o povo é livre. E eu não posso querer que o povo tenha concordância em área política. O que são partidos políticos? A palavra está falando já. Partes da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou do todo. Por isso que eu nunca fui candidato a nada. Se eu quisesse ser senador, eu já seria no Rio de Janeiro já há muito tempo. Eu elejo deputado. Eu pego um desconhecido e faço ele ser deputado federal. O senhor elegeu quantos? Eu agora, no Rio de Janeiro, sim, que eu tenho lá no meu estado, é um federal, um estadual e um vereador. Mas eu ajudei a eleger 6 senadores da República. Teu irmão seu, né? Meu irmão é deputado. Ajudei a eleger 6 senadores da República. Ajudei a eleger 20 deputados federais, só o cara usando a minha imagem em programa eleitoral. Então, se eu quisesse ser, eu seria. Mas se eu sou candidato a deputado, por exemplo, eu vou ser de um partido. Eu não sou de parte, eu sou do todo. O senhor foi acusado de receber um cheque de maneira meio escusa, segundo a denúncia. Na sua conta pessoal. Como é que está aquela questão? Primeiro que eu não recebi cheque na minha conta. Eu recebi uma oferta de um indivíduo membro de uma igreja, de um pastor amigo meu há mais ou menos uns 20 anos, que foi no meu escritório, o cheque foi me dado, eu depositei na minha conta, eu paguei o imposto de renda, eu paguei, ok? Aí, ó o jogo bandido, ó o jogo como é que é bandido. Esse cara, tempos mais tarde, esse advogado evangélico, se envolveu com uma turma de mineração e roubaram mais de 70 milhões de reais do país em jogada de malandragem. Aí o que o cara fez? Faz a operação pente fino para ver onde é que for o dinheiro, né? Aí descobriram o meu nome, recebendo um cheque de oferta. Uau, vamos arrebentar, porque eu sou um cara de posição, que eu meto o pau. Aí você pega o processo todo, tem mais ou menos 70 caras, tá? Envolvidos na roubalheira. O mais bobinho tem mais 20 páginas sobre ele no processo. Sabe qual é o que tem sobre mim? Uma linha. Silas Malafaia, silocopletor, indiciado. Que mais? Mas o senhor desconfiou, não ganha muito dinheiro, 100 mil reais, uma oferta? Eu já recebi oferta muito mais do que isso. Eu ia perguntar, pode ser muito dinheiro para quem nunca recebeu, certo? Agora eu já recebi muitas ofertas, e toda oferta que eu recebo pessoal... Põe na sua conta sempre? Pessoal é minha, quando é me dado para mim. Ponho, declaro e digo de que não é oferta, aí ele lhe deu o dinheiro. Não é oferta. É oferta para pessoa, isso existe. Existe a oferta que é dada. O apóstolo Paulo diz, quando recebeu a oferta em Filipenses 4:19, 18:19, depois que ele recebeu de Epafrodito uma oferta, diz assim, ó, bastante tenho, cheio tô, depois que recebi de Epafrodito uma oferta. Oferta eu posso receber. Agora, se um cara chega... Eu peguei uma ofertinha dessa, 100 mil contos. Eu já recebi. Eu nunca peguei, pastor. E deixa eu lhe falar, eu já recebi várias maiores do que essa. Então o senhor é rico. Não sou rico por causa disso, não dá para ninguém ficar rico. Eu tô dizendo, eu já recebi várias. E toda a oferta minha, porra, meu irmão, o pau que eu dei em governo Dilma e o que eles tentaram fazer comigo, revirando a minha vida, se eu tô devendo, meu irmão, eles tinham passado o trator em cima de mim, amigo. Então, toda a oferta que eu recebo e que eu deposito na minha conta porque eu recebi, por exemplo, eu vou dar uma oferta que eu recebi e eu recebi de um empresário da minha igreja, um empresário, sim, industrial. Sim. Ele comprou 5 apartamentos numa área nobre, cada apartamento 800 mil conto, cara de grana, me chamou no meu aniversário e disse assim, eu quero te dar um apartamento, 800 mil pau. Aí eu falei, ok, tá registrado, vamos fazer uma coisa? Eu quero vender esse apartamento para você, porque eu quero botar o dinheiro aqui na igreja, que eu estava numa obra pesada, precisando de grana. Aí eu falei, eu não quero isso no meu nome, não quero que transfira, não quero nada disso. Vamos negociar? Aí ele riu, eu falei, mas não quero. Eu vou botar para venda, você vai vender e vai botar o dinheiro direto na igreja. Quanto é que se você fosse comprar um apartamento desse seria? Ele falou, um apartamento desse, um cara desesperado, eu pagaria 600 mil. Então tá bom o preço? Tá bom, então deposita na igreja e fica com o apartamento. Então, amigo, aí a Bíblia, o ouvinte não é obrigado a acreditar e crer no que eu creio. Eu creio no que a Bíblia diz, que a alma generosa prosperará. O que regar será regado. Eu creio na Bíblia, Provérbios 11:25. Eu creio nisso, ensino o meu povo e dou exemplo. Amigo, se eu contar muitas histórias de oferta que eu dei, por exemplo, vou te dar uma outra oferta que eu ganhei de um empresário que me ajuda.
um empresário, dono de mais de 200 caminhões de transportadora, não é membro da minha igreja, mas é um cara que gosta de ficar da televisão. No meu aniversário, também, há 4 anos atrás, eu entro no meu escritório, tem um Mercedes E500 blindado na Alemanha. Nota fiscal, 440 mil reais. Aí eu falei, com um laço vermelho em cima, eu falei, o que é isso aí? Mandaram aí de presente pro senhor. Não vou dar o nome da pessoa, com respeito, ele me autorizou. Eu falei, mas esse cara é maluco? Peguei o telefone, rapaz, tá ficando louco, cara. Tá ficando doido? Ele falou, não, pastor, eu ando, ele tem BMW 750, ele tem Porsche, é um cara rico. Ele falou, não, eu ando de carro bom que te dá um presente. Eu falei, tá registrado o presente. Deus sabe o que você fez, seu coração agora, eu não vou ficar com esse carro, eu vou vender porque eu estou em obra em igreja e eu vou dar de oferta para a igreja. Falou, pastor, o presente eu dei, o problema, o senhor faz o que o senhor quiser com ele. Então, querido, quando alguém vem falar comigo, mas o senhor não acha estranho receber 100 mil? Estranho para você, que nunca recebeu 1000, cara. O mundo que você tá não é o meu mundo. É quando você vê um jogador, vamos lá, vou mudar um pouco. Como é que esse cara faz um contrato para ganhar 100 milhões? Meu filho, é o mundo dele, meu brother. Não é o meu, é o mundo dele. Cada um tem o seu mundo. Certo? Você aqui tem um mundo. Tem gente que, se souber do teu salário, vai dizer, pô, eu queria ganhar como ele ganha. Na Paraíba tem um dito popular, não sei se você conhece bem a Paraíba, mas esse dito você deve conhecer, que esmola grande o santo desconfia. Uhum. Você já ouviu isso aí? Já, isso não é daqui, isso é do Brasil. É isso aí, mas foi criado na nossa região. Então, se alguém vende assim, olha, tá aí 100 mil na tua conta aí. Não é na minha conta, ninguém depositou na minha conta. Não, 100 mil. Ninguém deposita. Tá aqui um cheque pra você, ou de 400 mil reais. Primeiro, não dá pra desconfiar. Não. Primeiro de jeito nenhum. Não, primeiro tem que saber a fonte. Se aparece um desconhecido na minha frente, que eu nunca vi, não conheço a história. Olha, eu tenho aqui 50 mil. Quem é esse cara? Não é assim não. Quem é esse cara? Agora, você tem relacionamento com uma pessoa, por exemplo, eu falei de um empresário membro da minha igreja. Falei de um outro empresário que já me deu oferta. Eu falo dos 100 mil que na sua conta. Então, 100 mil. O pastor é meu amigo há 20 anos. Não, um pastor com 100 mil contas para dar assim. Escuta, rapaz, não é ele que deu. Não é o pastor que deu. O pastor, o pastor do rapaz, é meu amigo há 20 anos. Traz um membro da igreja dele que é um advogado de sucesso, rico. Então, eu tenho a fonte. Eu não tenho, pastor, eu queria dar uma oferta pro senhor porque o senhor um dia orou por mim. Em 2011 eu fui lá nessa igreja. Aí ele pediu oração, eu orei por ele. Deus me abençoou. Antes de acontecer esses rolos todos do cara, dele se envolver nisso. É advogado de coisa grande esse camarada. Aí eu dei. Tanto é que esse cara, na delação dele, tá lá. O promotor foi perguntar a ele, vem cá, essa oferta aqui, esse dinheiro que você deu pro Malafaia, foi uma oferta que eu dei pra ele. E outro, irmão, roubaram mais de 70 milhões, irmão. Quem roubou? Um roubou 5, outro roubou 10, outro roubou 8. Eu recebi de um dos caras que tá no esquema. O que eu tenho a ver com o esquema? Quer dizer que se alguém compra um carro teu, ok? Você tem um carro, vendeu por 40 mil. Só que esse cara é do narcotráfico. É descoberto. Aí faz uma operação pente fina e vê que o cara te deu 40 mil. Ué, comprou um carro, 40 mil. O que tem que fazer? Te chamar para você se explicar. Por que você recebeu um cheque de 40 mil? O que você vai dizer? Eu recebi um cheque de 40 mil porque eu vendi um carro para ele. Não me chamaram, não pediram explicação nenhuma. Nem o dinheiro de volta? Não, não tem como pedir dinheiro de volta. Não tem como pedir. Pastor, eles eram obrigados a me chamar e dizer que aí eu dizia aqui, tá aqui o dinheiro declarado do meu imposto de renda. Bem, então, tá explicado. Uma das críticas que é feita ao senhor e a outros líderes mundiais e nacionais também no segmento evangélico é justamente essa questão do padrão de vida, uma vida boa e tal, e comparado com a vida que Jesus viveu, que emprega o segmento evangélico. Como é que o senhor vê essas críticas que é feito em relação à comparação do padrão de vida que vivem os pastores, os líderes evangélicos hoje, com o padrão de vida que Jesus vivia na sua época? Eu vou te dar duas respostas. Por que só falam de pastor evangélico? O Papa anda num avião de 200 milhões de dólares e ninguém fala nada. Ué, por que só nós? Por que só pastor evangélico? O Papa anda num avião de 200 milhões de dólares e ninguém abre a boca para dizer nada. Tem 2 ou 3 helicópteros à disposição. Vai lá no Vaticano, que eu já fui lá umas 10 vezes, para ver o palácio que é. Ninguém fala porcaria nenhuma, então é um preconceito desgraçado, para começar a história. Então agora eu vou pro desdobramento. Eu não conheço pobre que tinha tesoureiro. Jesus tinha tesoureiro. Você já conheceu algum pobre que tem tesoureiro? Eu não conheço pobre. Eu não conheço pobre. O cara não tem nem dinheiro. Então essa conversa de que Jesus era um pobre ferrado, como é que um pobre ferrado tem tesoureiro? Para contar dinheiro. Não tem lógica. Para começar, e tomava conta do dinheiro e o cara era ladrão, ainda tem essa. Ainda roubava, certo?
Ainda roubava de Jesus. Entra o contador nessa daí, hein? Aquele contador. É isso aí. contador. Roubava. Então, e sabe o que a Bíblia fala sobre esse cara? Judas, amigo íntimo. Porque você não bota para ser teu tesoureiro ou para ser diretor financeiro da tua empresa quem você não tem alta confiança. Jesus tinha alta confiança nele. Um salmo profético, que é o Salmo 41, diz assim: até o meu amigo íntimo feriu o meu calcanhar. Então, essa conversinha boba, certo? E vamos para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo da igreja, dos gentios. O apóstolo Paulo diz uma coisa linda que eu ensino o povo da minha igreja: sei estar abatido e sei ter abundância. Em todas as coisas e toda maneira eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Então Paulo viveu momentos dificílimos, mas viveu um momento de abundância. A Bíblia não nega isso. Rapaz, a Bíblia, se você pegar a Bíblia, 1 Coríntios 9 tem uma conexão do sacerdote do Novo Testamento com da Antiga Aliança. Vai ver como é que Deus tratava o sacerdote na Antiga Aliança, meus amigos. E vai ver, a Bíblia diz assim: o obreiro é digno de duplicada honra. Lá no original, duplicada honra significa o melhor salário possível. Agora, eu estou na Bíblia, é o meu livro, é o meu manual. Eu não quero saber o que é que o outro pensa. Eu tenho que saber o que a Bíblia me diz. Se eu sigo a Bíblia, meu irmão, então, se a Bíblia dissesse assim: vocês, pastores, têm que viver como monges, sem nada. Então, para mim ser pastor, eu tinha que obedecer isso. Agora, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há uma relação entre o que o cara pastoreia e o seu salário. Conforme o gado, você bebe do leite. Conforme a vinha, você toma o vinho. Então o apóstolo Paulo faz uma linha de proporcionalidade. Exemplo que eu vou dar para vocês, para as pessoas entenderem. Uma igreja, ok? Que rende 500 mil reais por mês, ok? Então essa igreja rende 500 mil reais. Se um pastor tem de salário 100 mil, 200 mil, 250 mil, isso é uma tremenda de uma safadeza. Tá certo? Correto? Sim. Por quê? O cara está tomando a maior parte, ou grande parte do recurso, ok? Então, esse pastor que a igreja tem uma renda, eu estou chutando aqui para vocês, que tem uma renda de 500 mil, se esse cara ganha 20 mil de salário, ele não está sendo ladrão. A igreja que autoriza, ele não está sendo moleque. Agora, vamos lá. Uma igreja tem 60 mil de renda. No caso, a Vitória, vamos dar pela sua? A igreja Vitória em Cristo, quantos pastores tem hoje? A minha igreja tem 500 pastores. A folha pessoal é quanto hoje? Ah, meu filho, aqui de cabeça é um dinheiro grande. Grosso modo, daria quanto? É um dinheiro grande, porque são 500 pastores, é muito dinheiro. Agora, o senhor anda de avião? Ando? Tem um avião particular? Avião não é meu. Os outros pastores também têm o mesmo padrão que o senhor tem? Claro que não. Se bater o mesmo padrão que eu tenho, tem que fazer o que eu fiz durante a vida toda. Isso é a história de qualquer um. Se alguém quer chegar onde um outro chegou, faça a história dele. Então, mas não é pastores, todos meus pastores, não, senhor. Não, senhor. Pescando com a mesma rede, na Bíblia não tem isso aí, não. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Deus não trata igual as pessoas? Deus só trata igual para a salvação? Você sabia que Deus, quando vai tratar com as pessoas... Porque se você tratar todo mundo igual, onde privilegiar a fidelidade? Você está tratando todo mundo igual? Então deixa eu te falar. Os pastores da minha igreja vivem muito bem, porque eu dou dignidade a todos eles. Ok? Mora bem, vive bem. Mora bem, ganha bem. Ganha direitinho, para não se preocupar com escola de filho. Por exemplo, eu estou mandando um pastor para cá. Ele não vai trabalhar em nenhuma empresa aqui. Ele vai viver para servir o povo aqui. É a minha filosofia de vida. Eu não mando um pastor para o cara trabalhar igual um cachorro e depois não atender o povo. Então eu mando um pastor para cá, ele vai morar aqui. Ele é exclusivo da igreja. Ele é exclusivo para servir o povo. Isso é minha visão, é minha mentalidade. Agora, salário, cada um recebe, eu não tenho pastor ganhando igual. Nenhum meu pastor ganha igual. Porque cada um tem um valor, cada um tem uma competência, isso eu já aprendi há muitos anos. Então, quando você nivela todo mundo, você está dizendo que não vale a competência. Tá? Você está dizendo que a fidelidade também não vale. Você está dizendo que o cara que é mais competente é igual ao menos competente. Você sabe que o salário tem a ver com tempo e competência. O salário de todo mundo... Você, quando está empregado no lugar, você está vendendo tempo e competência. Você falou que o avião que o senhor anda não é seu. De quem é? É da Associação Vitória em Cristo. Sim. Não é meu, não. É da igreja. É da igreja, não é meu avião. Custou 200 milhões de dólares, não? Não, isso é conversa. É igual do papo? Deixa eu dizer quanto custou. Eu digo aqui para você, 1 milhão e 400 mil dólares. Foi o custo do avião. Um jatinho usado, e antigo. 8 pessoas? 7 pessoas. 7 pessoas. 7 pedais não é meu. Não tem nada no meu nome. Ele ligou agora o rádio e está agora na internet. Nós estamos conversando com o pastor Silas Malafaia. Ele é tido como um dos pastores mais polêmicos do Brasil. Sabe por quê? Que pergunta se ele responde. Ele responde. Polêmico quer dizer isso. Pergunta e responde. Deixa eu... Peraí, você vai fazer a pergunta? Eu vou chamar um intervalo?
Deixa a pergunta já no ar para ele responder. Pastor, o senhor é tido como o pastor mais polêmico do Brasil. Já tive arranca-rabo na linguagem popular, com políticos, com jornalistas. Já vi o senhor rodar em cadeira e já vi algumas vezes o senhor com vontade de sentar a mão na orelha de um jornalista que lhe pergunta. Eu sei que nós provocamos. Eu sou um dos caras que gosta de provocar e perguntar aquilo. Eu lhe perguntei. Eu não sei se ele sabe, mas nós dois. Falar uma coisa? Nós dois aqui somos evangélicos, mas não tô pegando o seu eu não viu? suporto amenidades de entrevista. Isso existe. Porque a grandeza da questão é a polêmica e a discussão dos assuntos para vir à luz as coisas. O senhor é tido como um pastor que prega a prosperidade. Uma parte do segmento evangélico não lhe vê com bons olhos por causa disso. Você só fala da prosperidade, segundo alguns que eu conversei com ele, alguns segmentos, não vou citar aqui o nome de nenhuma igreja. O senhor se esquece de pregar a principal parte, que é a salvação. Eu pergunto, o pastor Silas Malafaia é preocupado mais com a prosperidade dos membros e de sua igreja, ou com a salvação dos membros da sua igreja com o povo geral que se prega pela televisão? E a minha pergunta, o pessoal responder depois de intervalo, com relação à ideologia de gênero. O que é que o senhor tem falado nos seus programas de televisão no combate a esse tipo de ideia que está aqui no Brasil? É rapidinho, não desliga seu rádio, não sai da sintonia. Você que está na internet, continua com a gente. Nós voltamos já conversando com o pastor Silas Malafaia. Panorâmica Livre. Panorâmica Livre. Pergunta, Hernando Gouveia. Vou repetir agora. Pastor, o segmento evangélico do Brasil, para quem chegou agora, eu vou sintetizar, fazer mais curta, do Brasil, tem visto o pastor Silas Malafaia como um pastor polêmico do modo geral. Vou responder aquilo que lhe é perguntado, às vezes com uma pitadinha de acréscimo. Católico, evangélico, tem batido com força no senhor, por causa das suas perguntas. E eles dizem que o senhor é o pastor que prega a prosperidade, se esquecendo do principal fator, que é a salvação das almas. Eu pergunto, o senhor está mais preocupado com a salvação das almas da sua igreja, ou que eles sejam prósperos, financeiramente falando? Deixa eu... só para me dar aí... Eu vou te responder na íntegra. Fica à vontade. Mas como tem gente que em rádio entra, vai almoçar, sai, volta. Eu tô aqui em Campina Grande, que eu tô inaugurando a nossa igreja aqui. Hoje eu vou pregar às 19h30 e amanhã também. O endereço aí, meu brother. Avenida Aloysio Cunha Lima, número 185, no Catolé. Então, Antigo Palácio das Artes, Suelen, Carolina. Repete aí para sair no ar. Repete. Avenida Aloysio Cunha Lima, 185, no Catolé. É o antigo Palácio das Artes, Suelen, Caroline. Tá, eu gosto de dizer temas de mensagem, sabe? Se você pensa isso aí, se alguém pensa que eu prego a prosperidade em detrimento da mensagem principal, vá assistir o que eu vou pregar hoje. O tema da minha mensagem é Você Decide. Vai lá ouvir o que eu vou falar, mas vou te responder aqui. A pior coisa, sabe o que é? É a pessoa falar sem conhecimento de causa. A pior coisa é o preconceito, seja dentro da igreja evangélica ou fora. Isso é coisa tão idiota e medíocre, é quem não me acompanha. Pega lá no meu canal do YouTube e vai ver as mensagens que eu prego. Vai lá ver. Isso é a coisa mais boba, mais medíocre, sabe de quê? Porque tem gente, amigo, gente ruim tem tudo que é lugar, inclusive no meio evangélico. Quando um cara não tem argumento para discutir com você, então tenta de denegrir com uma mentira. Deixa eu explicar uma coisa. Existe a teologia da prosperidade e o besterol da prosperidade. Qual é o besterol da prosperidade? Todo mundo vai ficar rico, se você não tem é porque você não tem fé. Então isso eu não prego besterol. A Bíblia é um livro de um Deus da prosperidade. Agora, dizer que essa é a minha principal mensagem, porque a síntese da prosperidade, o que é ser próspero? Como ser próspero? O que é ser próspero dentro do mundo da Bíblia? Obedecer às leis de Deus. Prosperidade na Bíblia é obedecer à lei de Deus. O Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua geração será poderosa, a descendência do justo será abençoada, fazenda e riqueza haverá na sua casa. Deus, quando foi instruir Josué, disse assim: olha, não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite para fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então o que a gente tem que entender é o seguinte: a Bíblia, quando fala de prosperidade, ela não fala como um fim.
ou como um objetivo a alcançar, é como um resultado da sua vida. E prosperidade não é riqueza. Prosperidade na Bíblia é você viver bem com aquilo que você tem, e prosperidade envolve, além de finanças, paz interior, alegria e relacionamento com Deus. Então, essa besteira de gente que tem recalque meu, tem bronca minha, não tem... Senta aqui na mesa, eu chamo qualquer líder evangélico, põe aqui na mesa e vem discutir isso comigo. Vem dizer aqui na minha cara que eu prego mais prosperidade do que a salvação. Vem aqui dizer pra mim. Bota aqui pra dizer, ou não me acompanha na televisão, ou não me acompanha as minhas pregações no canal do YouTube, ou o que eu prego transmitido todo domingo, quando eu prego, está transmitido. Então, isso é uma blá, 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 blá. Porque a maior mensagem da Bíblia, a maior prosperidade é o homem ter um encontro com Deus, servir a Cristo e ir para o céu. Agora, eu creio que Jesus falou assim em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundante para essa gente? Sabe por que eu estou desconfiado? Que tem gente que prefere a teologia da desgraça e da miséria do que da prosperidade. Bem, se você quer viver na miséria e na desgraça, é problema seu. Eu creio num Deus que não vai fazer todo mundo ficar rico, mas eu creio num Deus que abençoa a vida espiritual, a vida emocional e a vida material. Eu creio. Agora, se você dá ênfase aqui na matéria, você está tirando a essência do evangelho. E eu desafio qualquer um me dizer aqui para mim, vem dizer para mim aqui, vem aqui dizer para mim, porque falar é fácil. Quem tem ouvido, quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido tem que ouvir o que não quer, como eu estou ouvindo. Então, amigo, eu prego a Bíblia e eu desafio qualquer um. Dia eu fiz uma mensagem, essa falácia é antiga. Aí um dia eu disse assim, eu vou falar o que é prosperidade e estou desafiando alguém a me contraditar. Aí eu preguei o que é prosperidade na Bíblia. Estou esperando eles me contraditarem. Aí alguém queria me contraditar, não tinha argumento, não veio com argumento teológico, veio só com argumento filosófico. Então, é uma tremenda bobagem. Agora, eu creio que o Deus que transforma o homem, que perdoa o pecado do ser humano, muda a vida dele em tudo. Eu creio nisso. Eu creio. Pobre, Jesus falou, sempre vai ter convosco. Pobre vai ter. Agora, olha a definição que eu vou dar para você. Existem pobres que são apenas pobres. Existem pobres que são prósperos. Existem ricos que são apenas ricos. E existem ricos prósperos. Pastor, qual é a diferença? É que o cara que só tem grana, ele nunca vai ter sentido de completude e de felicidade. Por isso que bilionário dá tiro na cabeça e toma remédio tarja preta. E talvez tenha alguém aqui pobre me ouvindo, dorme, que se o ladrão entrar, leva a cama e ele junto. Sabe? Porque ele tem paz, ele tem alegria. Então essa é falácia, rapaz. Pastor, para a gente encerrar, a minha pergunta que ficou do bloco anterior com relação à ideologia de gênero. Aqui tem um vereador aqui de Campina Grande, a Câmara Municipal de Campina Grande aprovou um projeto, já é lei, né, Alexandre, que proíbe o ensino da ideologia de gênero aqui no município. Qual a sua visão sobre esse assunto? Deixa eu te falar. Artigo 229 da Constituição Brasileira diz que os pais, não é a escola nem o professor, são os responsáveis pela educação dos filhos. Esse é o primeiro ponto. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 12, inciso 4, diz: pertence aos pais dar a seus filhos a educação moral e religiosa. É os pais, não é a escola. Esse é um grande jogo, porque a criança, ela está aberta, porque ela está na fase do aprendizado a receber qualquer informação. E uma das maiores... Eu sou psicólogo, minha gente. Uma das maiores covardias é sexualizar a criança. Existem etapas. Vou dar um dado para vocês. O impulso para estar todo formado no homem é até 21 anos de idade. Então, uma pessoa que ainda está na prática da bebida com 10, 11, 12, na prática sexual 12, 10, 11, 12, esse tipo de pessoa, com muita força, depois dos 21 anos, vai ser uma pessoa incontrolável. Porque o impulso dele foi todo destruído. O que é um impulso? Você tem uma vontade de fazer uma coisa, mas a teu senso moral diz assim, eu não posso fazer isso. Isso é um impulso que eu tenho, que você tem, que todos nós... Não, isso aqui não posso. Então, é uma covardia das mais mãos dessa esquerda nojenta, certo? Que quer botar a mão no teu filho, ok? E você está aí dando uma de boba, acreditando em discurso desses palhaços, tá? Que quer botar a mão no seu filho porque pertence a você a educação e não ao professor. A escola ensina, pais educam.
Ok? Ensinar matemática, biologia, isso é da escola. Não é ensinar sexualidade a meu filho, não. Quem tem que ensinar isso sou eu, não é a escola, não. Então isso é uma tremenda de uma safadeza. Parabéns à Câmara de Vereadores e parabéns ao prefeito que sancionou isso aí, porque isso é uma vergonha. É uma ideologia de gênero, não é ciência de gênero. É uma ideologia, já está escrito. E você vai ver de onde veio essa ideologia. Eu sei de onde veio. Eu conheço a história da ideologia. Que vem lá com Marcuse, esse louco, sabe? Esse ideólogo louco que descobriu o seguinte: nós vamos conquistar a sociedade, não vai ser pelo poder das armas, vai ser pelo poder da cultura. Então vamos destruir todos os valores da sociedade para deixar uma sociedade informe, para ser construída uma outra ideologia. Essa que é a verdade. Foi que eu perguntei ele, Marcos. Relação... Só um segundo e só. Nosso diretor permite fazer uma perguntinha só, né? A saideira, né? Aqui em Campina Grande tem o maior evento evangélico do Brasil e do Nordeste, que é a Consciência Cristã. Está chegando agora a Igreja Forte. A sua igreja é forte do ponto de vista geral. Tem um pastor, um pregador que está na televisão há quantos anos? Eu estou há 37, eu sou o pastor mais antigo na televisão brasileira. Está? Não, não sou isso não. Mas sou mais Então antigo. que impulsiona a sua igreja. E este evento aqui, a nível regional e Brasil já é conhecido. Eu pergunto, a Igreja Vitória em Cristo apoia esse projeto, que é do pastor Fábio... Euder Faber? Eu não apoio o projeto de gente que vem falar mal da igreja evangélica. Eu não apoio nenhum projeto. Para falar mal de nós já chega ímpio o diabo. Eu não preciso desses críticos de meia tigela que não dirigem organizações, que não sabem nada e vêm para cá com essa conversa fiada ideológica. Sabe o que é isso aí? Os esquerdopatas gospel. Tem que estar acreditando, tem que estar metendo pau em todo mundo, ninguém presta, nenhuma igreja presta. Aí eu vou dizer para eles e para quem quiser ouvir. Você sabe quando é que a igreja passou a ter defeito? O dia que eu cheguei nela. Porque se não chegasse a gente nela, a igreja ia ser linda, mas chegou esse bando de pecador, nego ruim, nego tudo esquisito que Deus tem que tratar. Eles querem que a igreja seja o céu. A igreja, sabe o que é? Nós estamos no processo de santificação para entrar no estado de santidade. Eu não concordo com esse achincalho de falar de líder, de falar de igreja. Já conheço a história, já conheço o que é e o que fazem. Eu já conheço. Eu já sei qual é a ideia. Essa que é a verdade. Ou seja, não participa. Não participa, não. Pastor Silas Malafaia, muito obrigado pela sua vinda aqui a Campina Grande e ao nosso programa. Espero que numa outra oportunidade venha novamente com essa conversa hoje franca. E amanhã estou na igreja pregando. Pode ir lá. Aproveite o horário. O horário é 19h30. Dá o endereço aí, brother. Alex. Dá? Aqui, Alex. Vai. Ok. Rua Aloísio Cunha Lima, 185, no Catolé, antigo Palácio das Artes, Suelen, Carolina. E os dias de culto, depois que o... Vai ser domingo, terça e quinta. Vai vir sempre aqui na Paraíba, Campina Grande ou não? Eu vim sempre num tempo... O senhor veio faz 26 anos, né? Mas agora mais 26 mudou. anos, Não, porque agora eu tenho a igreja aqui. E eu vou voltar, mas como eu tenho muitas igrejas, não tem como estar sempre. Porque eu viajo pelo Brasil para poder atender essa turma. Eu quero agradecer a oportunidade. Claro. Valeu. Claro. Não gosto de entrevista de gente que vem me bajular. 10. Entrevista é isso. Tem que apertar o cara e quem tem medo foge. Quem não teme nada, bota pra quebrar como eu. Muito bem. Conversamos com o pastor Silas Malafaia. A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com as últimas do Panorâmica Livre. Informação Panorâmica Livre.